Muito boa noite a todos e a todas. Aqui estamos no nosso refúgio com Jesus. Muito boa noite, muita alegria por contar com vocês aqui, usando os meios possíveis para nos aproximar dentro das medidas de cautela que o momento exige. É com muita alegria que a gente encontra esse meio, que é um meio usado por todo o Brasil e por todo o mundo, mas, diferentemente de algumas outras iniciativas, usamos esse meio para refletir, para nos rever, para nos transformar. Muito legal encontrar com você aqui, encontrar com os amigos espirituais que nós temos certeza que estão conosco e com vocês nesse momento. Coloquem as suas águas aí do lado, pode ser um copo d'água, uma jarra, uma garrafinha, tanto faz, para que possa estender os benefícios dessa nossa reflexão, desse nosso oásis, para outros momentos da nossa semana. Mesmo os colegas do YouTube que vão ver isso em outros momentos, esse mesmo benefício pode ser estendido. A cada vez que a gente se reúne em mais de um, em nome do Pai, lá Jesus estará conosco. E se você fizer isso sozinho, aparentemente sozinho, você sempre vai estar pelo menos com o seu anjo de guarda. Então nunca vai estar sozinho, sempre mais de um e sempre com Jesus. Hoje também, é claro, e hoje nós vamos estreitar essa comunhão, exercitar a comunhão, o compartilhamento, o companheirismo, a confraternização. No bem, na luz, em Jesus. Vamos lá? Que hoje, reunidos desde o mundo espiritual, desde as nossas casas, interligados não apenas pela internet, mas interligados em nossos corações, nós possamos avançar um pouquinho mais no sentido, na razão de estarmos vivos. Jesus deixou claro qual o sentido da vida: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E é claro que nós não vamos sair do egoísmo, do ódio, da guerra, para o amor universal e puro, num estalo de uma hora para outra, mas precisamos, como tudo na vida, de boa vontade, exercício, disciplina. Graças a Deus, meus amigos espirituais, graças a Deus, meus amigos encarnados, estamos todos reunidos em torno de Jesus para exercitar a comunhão, a fraternidade, a empatia, a compaixão e, particularmente hoje, a gratidão. Graças a Deus, tenhamos um ótimo exercício, uma ótima noite de aproximação em nós, entre nós e com Deus. Assim seja. Que muito bom estar com vocês aqui, muito bom que a gente tenha escolhido, entre as diversas alternativas, estarmos juntos com Jesus, em Jesus, nesse nosso processo de reflexão para repensar, redirecionar e bem orientar o nosso momento de hoje. Essas quintas-feiras nós temos feito nossas lives Aprendizes do Evangelho, todas as quintas-feiras às 19h30, que é o mesmo horário, o mesmo dia, em que nós nos reunimos no Semente de Luz, Centro Espírita Beneficente, Semente de Luz, ali na João Ramalho 158, em São Vicente, para fazer esse curso, uma das turmas do curso Aprendizes do Evangelho.
uma turma muito legal, muito gostosa, que estava sendo muito interessante. A gente está se reunindo, que tivemos que nos separar presencialmente, mas que os que conseguem estão aqui reunidos virtualmente. Vamos lá? Hoje nós viemos falar sobre gratidão, esse tema maravilhoso, não é mesmo? Inspirados num trecho típico, num trecho particular do Evangelho, que é o capítulo 14, cujo título é Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que a gente traduziu numa palavra por gratidão, por entender que a melhor maneira de honrar nossos pais é a gratidão. Esse capítulo vem falar sobre duas passagens das Escrituras Sagradas, uma do Novo e outra do Velho Testamento. Na passagem do Novo Testamento, é lá em Mateus, capítulo 19, versículo 19, em que Jesus reforça os mandamentos de Moisés. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E na segunda citação do Antigo Testamento, Kardec seleciona exatamente o mandamento de Moisés, que fala: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra. A fim de viverdes longo tempo sobre a terra. O que a gente pode obter dessa reflexão, desse mandamento? Parece ser útil não só no nosso estudo, mas na nossa existência fundamental, nós refletirmos sobre os nossos problemas, sobre as nossas dores. Não há nada mais urgente para quem está sofrendo como nós estamos pensar sobre as dores, já que desde o Apocalipse todos os profetas, Nostradamus e principalmente o próprio Jesus, sempre previram esse momento que Jesus chama de fim dos tempos, os espíritos chamam de transição planetária, mas todos confluem pelo entendimento de que nesse momento dores, muitas dores coletivas iriam chacoalhar a Terra, chacoalhar a humanidade. Nesses últimos tempos, alguns espíritos têm falado dos ceifadores, que seriam grandes movimentos planetários que se caracterizariam por suprimir vidas. Jesus também, no seu sermão profético, quando lhe foi perguntado como saber que tal período estaria ocorrendo, como saber onde estaria ocorrendo, ele fala: vejam as aves do céu, vejam os corvos, os urubus, conforme a tradução. Aonde estiverem os corpos, lá estará ocorrendo o fim dos tempos. Então, uma das características típicas, segundo Jesus, do fim dos tempos, da transição planetária, é exatamente a ocorrência das mortes. Dores, ele fala de pestes, ele fala de guerras, ele fala de rumores de guerras, o que nós traduzimos para os nossos tempos como os atos de terrorismo. Tudo isso que a gente vem sofrendo faz parte, os falsos cristos e os falsos profetas, essa multidão de escândalos ligados à religião, escândalos sexuais, escândalos financeiros ligados à religião. Tudo isso foi previsto
por Jesus e são dores que nos atacam diretamente, profundamente. E para estudar essas dores, para estudar a origem dos nossos padecimentos e como enfrentá-los bem, é que nós resolvemos conversar hoje. No livro dos Espíritos, vocês veem aí o exemplar que eu tenho, há um entendimento sobre uma origem única para as nossas dores. Vejam só que precioso para os nossos estudos. Há uma origem única para todos os males, todas as violências, doenças, catástrofes. Tudo tem uma origem básica. Olha que coisa preciosa. Por que precioso? Porque é claro que você, para combater alguma coisa, você precisa saber qual é o foco. Se você tiver que combater um bicho e souber quais são as regiões vitais, você vai saber como atacar. E saber que todos os problemas, violências, catástrofes e dores humanas têm como origem um fator só, é absolutamente fundamental. Não só para nós enfrentarmos e bem enfrentarmos todas as dores, traduzindo a que mudanças elas nos estão chamando, mas também para nos precavermos de dores futuras, já que combatendo, neutralizando esse problema hoje, nós iremos reduzir ou eliminar problemas futuros. Já disse Chico Xavier a respeito disso: se não nos é dado voltar atrás para fazer um novo início das nossas vidas, tirando os problemas e as dores, nos é dado hoje fazer um novo fim, pela harmonia, pelo bom proceder, por achar um meio harmônico, limpo, luminoso de viver. Vamos lá? Qual será essa origem única? Na questão 913 de O Livro dos Espíritos, que aliás eu recomendo para a leitura de vocês, são 1019 perguntas e respostas, as mais cabeludas, as mais intrigantes, as mais desafiadoras, que recebem respostas de luminares, de São Luís, Santo Agostinho. A maioria delas não possui o nome, mas é uma egrégora, é um grupo, uma corrente espiritual de altíssimo nível que responde às perguntas de Allan Kardec. Nesse caso, a pergunta foi: qual é o pior? Na questão 913, Kardec perguntou: qual é o pior de todos os vícios? E é nessa pergunta que a resposta veio da seguinte forma: já dissemos inúmeras vezes no decorrer do Evangelho, no decorrer do Livro dos Espíritos, que é o egoísmo, porque é dele que emana todo o mal. Olha que coisa preciosa, é do egoísmo que emana todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos eles o egoísmo está presente. O homem combaterá inutilmente seus vícios e não conseguirá extirpá-los enquanto não atacar o mal pela raiz, enquanto não destruir a causa. Claro, quem pode querer enxugar o chão da cozinha se as torneiras estiverem todas abertas, não é? Todos os esforços devem ser direcionados para combater o egoísmo, porque é nele que está a verdadeira chaga da sociedade. Aquele que quiser se aproximar da perfeição moral já nesta vida, deve retirar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. O egoísmo neutraliza
todas as outras qualidades. Olha só o que os Espíritos nos revelam. Nós temos inúmeras qualidades, mas o egoísmo vai neutralizar essas qualidades. Por exemplo, se você fizer a oração mais bonita, mais bela, mais imbuído, mais movido de sentimentos de inveja, de egoísmo, de violência, é claro que esses sentimentos vão se sobrepor às palavras e vão anular as belíssimas palavras de um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma prece de Cáritas, uma oração de São Francisco, uma oração da sabedoria. Tantas são as orações belas. Então, nós precisamos entender que a matriz de todo mal, a matriz do corrupto, a matriz do estuprador, a matriz do pedófilo, a matriz de todos, do assassino e do traficante, de todos os que cometem males, está no egoísmo. Por quê? Porque todos eles só querem o bem. Mas o bem de quem? O estuprador se compraz na dor alheia. O corrupto quer trazer as verbas dos outros para o seu próprio bolso. E assim por diante. Todos os violentos, os nossos atos desarmonizados, eles têm como característica beneficiar exclusivamente, quer dizer, excluindo o bem do outro, pensar exclusivamente no nosso próprio benefício. E isso é muito interessante porque coloca todos numa mesma circunstância. Porque quem de nós não terá essa prática na sua família, no trânsito, no dia a dia, no trabalho, de pensar primeiramente no seu interesse, nos seus benefícios, naquilo que lhe interessa? Quem é esse que não pensa, que não age assim? Fundamental nós nos reconhecermos egoístas. Quem não tem diagnóstico não tem tratamento, quem não tem problema não tem solução. Então, quando nós percebemos estar em nós, e mais precisamente no egoísmo, a origem de todos os nossos problemas, isso vai ajudar a focalizar todos os nossos esforços por melhoria interior. E por melhoria exterior também, porque tudo que é exterior é reflexo do interior. Então, se todo mal vem do egoísmo, todo bem certamente virá da neutralização, da superação, da vitória sobre o egoísmo. Vocês não acham? Pois é. Nós vamos fazer, na verdade, uma série de 3 palestras nas nossas quintas-feiras, 3 encontros, com os seguintes temas, que a gente considera ferramentas fundamentais para a superação do egoísmo, baseado nos evangelhos. O tema de hoje é a gratidão. Na semana que vem nós falaremos sobre compaixão. E, para encerrar, nós falaremos sobre o amor, a fraternidade. 3 ferramentas fundamentais. Como nós podemos entender a primeira delas que hoje nós precisamos falar, que nos cabe falar, que é a gratidão? Qual a importância da gratidão? Ora, se as violências, se os males, se as desarmonias do mundo têm como origem pensar exclusivamente em si, ou seja, pensar em primeiro lugar o meu interesse e só muito em segundo, terceiro, quinto, 10º lugar o interesse do outro, perceber, reconhecer a importância do outro em tudo de bom que acontece com a gente, será um exercício fundamental.
Por exemplo, e tocando direto no ponto em que foi apresentado para nós lá no Evangelho e lá nos mandamentos de Moisés. Os colegas psicólogos, eu como assistente social trabalho bastante com psicólogos, os psicólogos, os psiquiatras, os profissionais da mente, os cientistas da mente, e o assistente social não deixa de trabalhar também essas questões de comportamento, família, nós vemos por toda parte uma mágoa muito grande. É praticamente universal, ou seja, todas as pessoas guardam no seu coração alguma mágoa relativa a alguma insuficiência do pai ou da mãe. Todos gostariam que o pai fosse de uma outra maneira. Se você reunir dois irmãos, eles vão ter pelo menos um ponto de vista em comum. Os pais gostavam mais do outro. Não é incrível isso? Os pais nunca conseguem satisfazer e muitas vezes erram mesmo. Erram clamorosamente na criação, nos cuidados, na orientação com os seus filhos. Isso é verdade. Mas nós todos precisamos reconhecer os seus benefícios, o que eles fizeram de bom por nós. Por exemplo, nós estamos vivos. Então o benefício dos pais, o reconhecimento do alto valor que eles têm para nossas vidas, começa com esse item básico e fundamental, que é o corpo. Sem o nosso pai e a nossa mãe, nós não teríamos o corpo. Em meio a tantas incertezas da vida, eles, planejadamente ou não, nos deram a luz. Eles tinham várias alternativas. Eles poderiam ter, de alguma forma, evitado a gravidez ou evitado o parto, com os inúmeros métodos abortivos que existem. E uma certa razão, se você for pegar no aspecto materialista, dinheiro, pensando na carreira, pensando nas condições objetivas, já que quase todos nós fomos concebidos quando os nossos pais eram ainda jovens e tinham poucos recursos à disposição, todos eles poderiam encontrar inúmeros motivos para abortar, mas eles não abortaram. Nós precisamos ser muito gratos a nossos pais. E nesse momento a gente os mentaliza cheios de luz, porque eles levaram a nossa gravidez até o fim. Mas não apenas eles. Precisamos ser gratos também aos nossos avós, que fizeram o mesmo com relação aos nossos pais, e os nossos bisavós e os nossos ancestrais em relação aos nossos avós. Há uma cadeia histórica nas nossas famílias que permitiu que essa carga genética representada pelo nosso corpo estivesse à nossa disposição para essa maravilhosa oportunidade que é reencarnar na Terra. Isso nos foi propiciado sim por Deus, sim pelos mensageiros espirituais, a quem nós também precisamos ser gratos. Mas se os nossos pais não tivessem firmado a decisão de levar a gravidez até o fim, nós não teríamos uma encarnação, não é isso? Então agradecemos muito a pais, avós, bisavós e todos os ancestrais pela dádiva do corpo. Agradecemos também os espíritos familiares, os espíritos que planejaram essa encarnação e especialmente nossos anjos de guarda, que se incumbiram de estar conosco desde a concepção até o falecimento. Não é uma tarefa simples, é uma dedicação forte, total,
muito dedicada, que exige muita atenção. Eles se dedicaram a nós por 70, 80, 90 anos. Não é pouco. Nosso muito obrigado a eles também. Mas, já pensando na encarnação objetiva, desde o primeiro respirar até o último, nós fomos, somos e seremos atendidos por uma enorme quantidade de trabalhadores, a começar por médicos e enfermeiros que foram nos atendendo no pré-natal, durante a gravidez, antes mesmo da gente nascer. Então, muito obrigado a todos eles que nos acompanharam depois do nosso nascimento, vêm nos acompanhando agora e certamente nos acompanharão ainda por muitos anos, já que ninguém pode prescindir dos profissionais de saúde que nesse momento são especialmente valiosos, especialmente valorizados por todos nós. Nossa gratidão a todos eles, a esses que estão se expondo de uma maneira muito grande, expondo as suas famílias também, abrindo mão da convivência com filhos, com pais, para nos oportunizar colo, atendimento, qualidade de atenção durante essa pandemia. Mas também, além dos profissionais de saúde, profissionais de educação nos vêm acompanhando a vida toda e nos continuarão a acompanhar, como empregadas domésticas, babás, cuidadores, professores, uma infinidade. Quantos professores passaram por nossas vidas, não é? Quantos profissionais cuidaram de nós enquanto os nossos pais precisavam trabalhar? Uma grande quantidade de cuidadores no campo da educação vieram zelando por nós e, quem sabe, precisarão ainda zelar por nós quando estivermos com os anos mais avançados. É muito comum que nós novamente precisemos muito de cuidadores no campo da saúde, mas também no campo da convivência social, das atividades, dos desafios que a mente sempre precisa. Então, muito obrigado a todos eles. E assim a gente pode falar de mais uma infinidade de profissionais dos quais nós dependemos muito e que quase nunca nos lembramos deles. Por exemplo, o lixeiro, a gente só lembra quando tem greve do lixeiro, não é? A gente dificilmente lembra dos produtores de cebola, de feijão, de arroz, dos caminhoneiros que trouxeram tudo isso até nós, dos embarcados, já que muito do que nós consumimos vem através de navios e de aviões, dos profissionais da aviação. Então, toda essa gama de pessoas que teciam o fio das nossas roupas, que costurou essas mesmas roupas, que plantou e cuidou dos nossos alimentos, e assim dessa infinidade de coisas das quais nós hoje dependemos. Todos eles merecem muito a nossa gratidão. E agora vamos pensar, qual é o grande benefício espiritual da gratidão? O que a gratidão pode ter de tão transformador para o nosso egoísmo, que é o nosso foco, que é o inimigo, o desafio que nós precisamos superar? No que a gratidão ajuda a superar o egoísmo? Ora, é claro, né? Para nós sermos gratos, nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar, que nós não somos autossuficientes. Não é verdade? O autossuficiente não vai ser grato por nada. Mas quem
é autossuficiente totalmente. Quem não precisa de ninguém nem de nada? Não é verdade? Todos nós necessitamos uns dos outros e Deus fez com que fosse assim. Entre tantos animais que têm reprodução assexuada, nós temos reprodução sexuada, no qual o macho depende da fêmea e a fêmea depende do macho. Entre tantos animais que têm presas vigorosas, fortes, agudas, garras, corpos, nós não temos nada disso. Nós não temos garras, nem presas, nem somos os mais fortes, nem os mais velozes, nem os maiores. E por que Deus fez assim conosco? Para que nós precisássemos nos agrupar, para que nós precisássemos viver em bandos e tirar dos bandos a nossa força, ou seja, precisamos da gratidão uns dos outros, porque a incompletude de um é completada pelo talento de outro. E é desse compartilhamento de capacidades que nós erguemos as nossas civilizações, que nós fizemos tudo, das ciências, das filosofias, das religiões, todas as tecnologias foram fruto de compartilhamento. Precisamos entender que o próprio projeto de Deus, no aspecto biológico, no aspecto social, no aspecto de capacidades individuais, todo ele converge para o mesmo ponto. Cooperem, congreguem-se, solidarizem-se. O que uns têm muito, outros têm pouco. Na escola, alguns eram ótimos nos esportes, outros eram muito bons em matemática, outros muito bons em português. Na vida também é assim. Nós precisamos muito uns dos outros e precisamos muito ser gratos, reconhecer a nossa incompletude, a nossa insuficiência. É fabuloso exercício diário que vai nos ensinar, momento a momento. Coopere, compartilhe, valorize, auxilie, porque é dando que se recebe, não é? Foi assim que nós desenvolvemos o comércio, as trocas, porque as trocas são viscerais, são meios de vida. Quem poderia viver sem qualquer tipo de troca hoje em dia? Sem comprar nada, sem trocar serviços, direto ou indiretamente, com ou sem dinheiro. Esse exercício da gratidão nos ajuda a situar, a reconhecer isso intelectualmente e avançar sobre o intelecto. Em primeiro lugar, precisamos fazer esse grande inventário todos os dias e de sair de casa agradecendo o lixeiro, agradecendo o pedreiro, o guarda, agradecendo os médicos, as enfermeiras, agradecendo todos os profissionais que existem, porque de todos eles nós dependemos e a todos eles nós servimos de alguma forma. De alguma forma. Essa grande rede de solidariedade concebida pelo alto, para que a gente, através da cooperação, através da troca, nós comecemos uma grande trajetória da nossa evolução, ela não é à toa. Porque, como nós falamos antes, repetindo Jesus, o objetivo último da vida é o amor. Nós viemos à Terra para aprender a amar. Deus é amor. O rumo das nossas vidas é esse amor sem foco, sem interesse, esse amor pleno, total e profundo.
Mas para chegar até esse grande amor, esse amor limpo e universal, que não faz diferença entre as pessoas, porque Deus não faz diferença entre as suas criaturas, para a gente chegar lá, tem uma caminhada enorme, já que nós hoje, muito mais próximos dos animais nossos ancestrais e do seu instinto, que trazidos para a humanidade se transformaram no egoísmo, nós estamos ainda muito longe de chegar ao amor. E como todo bom educador, Deus nos coloca pequenas tarefas para avançarmos rumo a esse amor. Como a criança que, pegando no lápis, vai começar a fazer bolinhas e ondinhas até poder fazer letras, depois das letras sílabas, depois das sílabas nomes, depois das palavras frases e assim por diante. Nós também não vamos chegar no amor exemplificado por Jesus, por exemplo, imediatamente, facilmente, sem escalas. Do egoísmo ao amor, sem escalas. Claro que não. Nós temos todo um exercício de amor, de superação do egoísmo pelo amor, e ele começa cá embaixo pelo reconhecimento da nossa incompletude, da nossa necessidade de trocar e cooperar. Daí é que vem a importância fabulosa da gratidão. Então hoje nós aprendemos, nós talvez nos tenhamos conscientizado um pouco mais de sermos gratos. Não sejamos gratos às pessoas, às situações, apenas quando elas nos agradam, apenas quando nos servem, apenas quando atendem o que nós queremos. Isso não é gratidão, isso é interesse ainda. Isso ainda é egoísmo. Sejamos gratos a todas as pessoas e situações que estão à nossa volta. Mesmo que você não goste de alguns tipos de animais, sejamos gratos a todo o ecossistema da Terra, com as suas plantas e animais. Sejamos gratos a toda a humanidade de todas as raças, não importa se não é da sua raça, da sua classe social, da sua profissão, da sua religião. Sejamos gratos a todos. E com um pouco mais de dificuldade, um desafio um pouco maior, sejamos gratos àqueles que nos desafiam, que nos contrariam. Sejamos gratos aos nossos inimigos. Jesus falou para amar nossos inimigos. Mas, de novo, chegaremos lá dando um passo depois do outro. Só chegaremos um dia a amar nossos inimigos se nós formos gratos. E às vezes demora muito para vir a maturidade nas nossas vidas e nós reconhecermos o importantíssimo papel que algumas pessoas tiveram em nossas vidas. Às vezes, nossos parentes, nossas mães, nossos pais falecem sem que nós tenhamos tido a maturidade de agradecê-los com palavras, ações, sentimentos, pensamentos. Quem está nessa situação também não se desespere. Faça agora o seu pensamento de gratidão pelos seus parentes, pelas pessoas que num momento você não foi capaz de entender e só foi entender depois. A gente, no geral, só aceita, perdoa e compreende nossos pais quando a gente tem os nossos filhos, não é? Mas aprendamos também a valorizar aqueles que quiseram nos prejudicar, aqueles que intencionalmente quiseram tirar alguma coisa, nos agredir de alguma forma. Por quê? Porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Tudo que acontece na sua vida, assim como no mundo e no universo, atende a uma lógica
do aprendizado, da cura, da transformação para o bem, para a luz, para o amor. Então, às vezes, talvez nós precisemos de, só depois de mortos, precisamos de mais vida, precisaremos de mais perspectiva para entender o que Deus estava querendo nos dizer quando permitiu que fôssemos agredidos ou prejudicados por fulano ou cicrano. Mas tenhamos essa certeza que o mal, mesmo as pessoas mal intencionadas e violentas, trabalham sem saber para o bem. Uma criança que foi abusada ou negligenciada na infância, ela estava sem dúvida colhendo o que plantou em outras vidas, sem dúvida. Sem que isso inocente ou desculpe 1 milímetro daqueles que negligenciaram, abusaram ou machucaram uma criança. Isso é explicado por Jesus na fabulosa chave: o escândalo é necessário, mas ai daquele por meio do qual ele vier. Então, entendamos que as pessoas que nos prejudicaram, que quiseram nos prejudicar, não conseguiram nos prejudicar. Só conseguiram fazer o que queriam com a gente porque passar por aquela situação fazia total sentido para o nosso aprendizado. Por outro lado, o único que essas pessoas, a única ser que o malvado consegue prejudicar é a ele mesmo, porque ele terá que responder por todos os seus atos ao longo das muitas vidas. Então, nos abstenhamos do julgamento e da punição daqueles que nos prejudicaram. Entreguemos a Deus e, mesmo sem entender ainda o papel que algumas pessoas tiveram nas nossas vidas, agradeçamos. Perdoemos e agradeçamos. Para quê? Para nos libertar. As mágoas são pesos, venenos terríveis. Precisamos ser gratos até aos parentes, aos pais e mães que nos prejudicaram. Porque eles quiseram, no limite, os piores pais, as piores mães, os piores parentes, quiseram nos prejudicar, foram malvados. Mas se conseguiram, e no que eles conseguiram, foi porque a vida permitiu, a vida nos trouxe esse remédio amargo, em retorno aos nossos próprios atos, nessa ou em outras vidas. Então, não personifiquemos, não odiemos, não concentremos esse sentimento ruim no outro. Atribui-se a William Shakespeare uma frase fundamental, que é: a vingança é um copo de veneno que você toma e espera que o outro morra. Então, quando você se deixa embeber de sentimento desarmônico, o primeiro prejudicado, o mais profundo prejudicado é você mesmo. E fechamos então com a fabulosa lição de Madre Teresa, que nos ensina assim: a questão da vida nunca foi entre nós e os outros. Como tanto parece para nós competidores, nós julgadores, nós vingadores. A questão da vida, a sua vida não está amarrada a ninguém. Quem amarra é você. Mas a questão da vida nunca foi entre você e o outro. A questão da vida sempre foi entre você e Deus, entre você e a sua consciência, entre você e você mesmo. Esse é o nosso grande objetivo. Estejamos de bem conosco, com a nossa consciência, com Deus. Porque assim nós poderemos, muito mais leves e tranquilos, continuar a nossa caminhada, expandir a nossa caminhada, deixando para trás essas ferramentas do egoísmo e utilizando as ferramentas do amor. Hoje falamos sobre a gratidão, essa maravilhosa ferramenta do amor. Sejamos gratos.
Não é isso? Vamos ver então o que os amigos nos trazem sobre a gratidão. O que cada um pensa a respeito disso. Nós aqui hoje recebemos Maria Ângela, Patrícia Fernanda Lisboa, Paulo, Valesca Monteiro, gratidão, compaixão, amor, é isso mesmo, Valesca. Eliana Quiodo, a gratidão é a percepção e o reconhecimento de que a gente existe porque a Terra gira e não é a Terra que gira porque a gente existe. Olha só que coisa legal. O mundo não está apenas em função de nós. Tudo está em função de tudo. Nós somos os outros dos outros. E todos viemos com esse destino de nos descobrirmos, de nos reconhecermos, de sermos gratos uns aos outros, de amarmos uns aos outros. Muito legal, Eliana. Valesca Silva de Oliveira, os pais erram tentando acertar, mas erram. É verdade. Nós não estamos aqui para fazer o romantismo, pintar tudo de dourado ou de cor-de-rosa, falando que pais não erram. Se você tiver um filho hoje, comece a sua paternidade ou maternidade com uma certeza: você vai errar. Mas vai errar quase sempre tentando acertar. E quando alguém teve um pai ou uma mãe que erraram para prejudicar e para machucar, dele, mais do que nada na vida, nós precisamos nos libertar pelo perdão e pela gratidão, sabendo que o que eles fizeram foi permitido por Deus. Que mesmo o mal atua inconscientemente para o bem. Vamos lá? Valesca Monteiro nos diz assim: depois que me tornei mãe, compreendi muito mais a minha mãe. Muito legal, né? Depois que vi minha mãe cuidando da minha avó, aprendi muito mais o que é ser uma filha. E é para isso que nós estamos em família. Família é um jogo de espelhos. É um jogo de espelhos. Quando nós apontarmos e acusarmos muito alguém em família, tenha certeza de que a família é um jogo de espelhos. E que quem acusa alguém, quem põe um dedo na direção de alguém, tem 3 apontados para ele mesmo. Não tenham dúvidas a respeito disso. Antes de acusar qualquer pessoa que lhe incomoda, pergunte a si mesmo: por que esse defeito me incomoda tanto? Por que essa pessoa me tira do sério? E principalmente, o que Deus planejou ao colocar essa pessoa e essas situações tão perto de mim. Tenha certeza que Deus coloca as pessoas à nossa volta para serem espelhos para nós, assim como nós somos espelhos para elas. Muito legal, Valesca. Adelaide Ferreira, gratidão aos antepassados é necessário. É necessário. Nós não podemos avançar amarrados ao passado. As mágoas são correntes, são pesos que nos aprisionam. Precisamos de libertação. E perdão e gratidão são 2 fabulosas ferramentas de libertação, não é? A Márcida, querido, não que os pais gostem mais, e sim o que mais precisa. Eu não entendi bem a sua colocação, Márcida. Depois você coloca melhor e a gente conversa de outra forma, tá bom? Desculpe. A Ramari Alvarez fala assim: boa noite, o egoísta patológico beira as raias da psicopatia e sociopatia. Estou equivocada? Me oriente nesse raciocínio, por favor. Pois é. Quando Jesus foi apresentado àquela mulher que tinha praticado, que foi pega em flagrante de adultério, mas que os homens trouxeram a Jesus para apedrejamento apenas ela e não
o homem com o qual necessariamente ela adulterava, esse ato em si já mostra uma atitude do julgador, uma atitude do punidor. Essa atitude é a atitude da hipocrisia. Contra ela, Jesus ensinou o quê? Apenas aqueles que estiverem sem pecado atirem a primeira pedra. Mais modernamente, Alberto Almeida vem em nosso socorro, conhecido psiquiatra, espírita, autor de diversos livros, palestrante muito requisitado. Ele diz que nos grupos terapêuticos em que ele coordena, quando vem alguma pessoa se queixar muito de alguém, brigar muito, e a gente se queixa muito das pessoas, ele esperava amainar as queixas e desafiava. E nos desafia a todos. Doeu, diz ele. Doeu é teu. Olha só o que ele fala. As coisas que nos tiram do sério, as coisas que nos ferem especialmente, meus amigos, não tenha dúvida. Tudo que te tira do sério é porque mexeu no teu ponto fraco. E se mexeu no teu ponto fraco, é um serviço que está prestando para você. Ora, claro que sim. Imagine se você fosse viajar, levasse o seu carro para uma revisão no mecânico e ele devolvesse a chave para você falando: pode ficar tranquilo, a parte direita do seu carro tá ok, 100%. O que você falaria para ele? Olha, também a parte esquerda. É assim que eu interpreto Jesus ao falar: se alguém lhe bate na face direita, oferece-lhe também a outra face. Por quê? Porque o inimigo faz um papel que ninguém mais faz, que nem os melhores amigos conseguem fazer, que é procurar obsessivamente achar e apontar os nossos pontos fracos. E quando a gente sai irritado por qualquer pessoa, tenhamos a grandeza de, ao invés de acusá-la, ao invés de desqualificá-la, ao invés de humilhá-la, como a gente vê o ser humano fazer na política, nas relações comerciais, nos casamentos, em todos os lugares, tenhamos a maturidade de agradecer o papel que os nossos inimigos fazem para nós. Eles são uma espécie de aparelho diagnóstico. Se você tivesse uma doença e tivesse muita dificuldade de receber um diagnóstico e conseguisse apenas com um determinado aparelho mais sofisticado, você iria brigar com esse aparelho? Você iria quebrar esse aparelho? Claro que não. O inimigo é um aparelho diagnóstico da alma. Com a sua obsessão por achar nossos pontos fracos, ele nos presta um serviço que ele não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Mas a verdade é que só com um bom diagnóstico é que nós seremos curados. Então, eles são imprescindíveis para nós. Vamos ver o que mais? Valesca Silva de Oliveira, Deise Geni, Adelaide Ferreira. Gratidão é reconhecer que fazemos parte de uma grande rede, sem dúvida, um ecossistema onde um depende do outro, onde um se nutre espiritualmente das contribuições daqueles nossos próximos colegas, filhos, pais, irmãos e inimigos. Janete Gomes da Silva, Marlene Pisoni, Carmen Lúcia. Gratidão é para nos mostrar que ninguém está sozinho. Sem dúvida. Lúcia Torres Ferreira. Precisamos uns dos outros, diz a Valesca Monteiro. Nós nos complementamos, nós nos completamos. Tenhamos essa humildade e essa gratidão, não é? A solidariedade equilibra, diz ela,
compartilhamento das capacidades. A vida é um compartilhamento de capacidades e de talentos. É dando que se recebe. Ana Maria Esteves, Marcos Magrelo, nosso companheiro de compartilhamento de mensagens, de trocas, de aprendizado mútuo aqui no Face. Agradeço a ele como agradeço a todos vocês. Seymour Mansur, Rita de Cássia Monteiro. É uma troca de energia, isso mesmo, Rita. Estamos trocando tudo. Muito bem, eu acho que vou terminar. Janete Gomes da Silva, Marina Garcia, Marina Valesca Monteiro. Agradeça enquanto estás a caminho. É isso mesmo, Valesca. É a mensagem de Jesus dizendo: reconcilia-te já com teu adversário enquanto estás a caminho, para que não aconteça de você ter que ficar numa cadeia, na cadeia das reencarnações, das punições e das vinganças por várias vidas. Reconcilia-te já. E uma das maneiras fundamentais condição para uma reconciliação verdadeira é a gratidão. Eliana Chiodo diz que as maiores lições muitas vezes vêm de supostos inimigos. Mas nós precisamos de muita maturidade para reconhecer isso, né, Eliana? Que nós tenhamos essa maturidade já. Então vamos ter a Margarete dizendo aqui: a gratidão é o reconhecimento da importância de tudo e de todos à nossa volta. Muito legal, Margarete. Zilda Cardoso, Marina Garcia. Margarete, gratidão a mim por me ajudar a entender a necessidade de agradecer. Somos todos professores uns dos outros, né, Margarete? Nós vamos terminar então com uma parábola dura, amarga, que todos nós temos vivido de alguma forma. A parábola do câncer. O câncer é a parábola de uma pequena parte de um grande corpo que queria ser maior que todas e todos, e descobriu que comendo os seus vizinhos ela ficava maior. E ela começou a fazer isso. Mas ela comeu tantos, que prejudicou o corpo todo, e prejudicando o corpo todo, matou o corpo, e matando o corpo, matou também a si mesma. Ou teve que ser retirada do corpo a bem de todas as outras células. Nesse momento de transição planetária, as células cancerígenas estão sendo retiradas. São tumores espirituais, esses egoístas que estão precisando saírem ainda mais. Mas hoje nós aprendemos que esses egoístas seguramente também somos nós. Então, aprendamos a cooperar com as outras células, com células de defesa, de limpeza e de proteção. Porque nós somos um corpo